podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre a vida dos estudantes em grandes universidades brasileiras e o episódio da vez é sobre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E o foco da conversa vai ser o campus de Campinas mesmo, que é o maior de todos e concentra a maioria dos cursos e estudantes também. Quem está aqui comigo para o bate-papo são dois estudantes da Unicamp. O Rafael Marques, que é da cidade de Catalão, em Goiás, e se formou em letras e agora está fazendo mestrado em linguística, e a Gabriele Capucci, que é da cidade de Peabiru, no Paraná, e está no 7º semestre do curso de engenharia agrícola. Bem-vindo, Rafael. Conta pra gente o que te levou ao curso de letras e por que você escolheu a Unicamp. Oi, Oscar. Oi, Gabi. Eu escolhi letras porque, desde quando eu era criança, eu gostava muito de ler, né? Minha família me incentivou bastante, né, a ter o hábito de leitura. E também eu gostava muito da matéria de português na escola, né? Então, ali pelos 12, 13 anos, eu decidi, né, que eu queria cursar letras, né? Eu decidi bem cedo. E a Unicamp surgiu de uma maneira bastante interessante, porque até então, até quando eu estava no fim do ensino médio, a minha decisão era fazer na Universidade Federal de Catalão, que é a minha cidade, né? O campus é na minha cidade, e é uma universidade bem conceituada. Mas no terceiro ano de ensino médio, né, em 2018, eu vim para Campinas para assistir à defesa de mestrado do meu pai. Aí eu conheci a Unicamp e eu fiquei encantado assim com a estrutura, com a universidade. E a partir desse momento eu mudei de ideia e foquei todos os meus estudos, né, os meus desejos para a Unicamp. E deu certo. Eu entrei na graduação em 2019, concluí o curso em 2023 e logo já iniciei o mestrado em Linguística. E atualmente eu também trabalho na área, eu sou professor de língua portuguesa na rede municipal de Campinas. Legal. E você, Gabriele? Conta um pouco da sua história pra gente também. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Oscar, Rafael, e um oi também a quem tá escutando aqui. Bom, no começo eu não tinha muita certeza da área que eu queria, aí eu fui ter mais certeza quando eu fiz meu técnico, né? Que foi lá no Paraná mesmo que eu fiz, que foi colégio público também, estadual, e era mistura de técnico e ensino médio junto. Aí, basicamente, a Unicamp surgiu assim, eu tenho uma prima, né, que ela tava fazendo a graduação aqui de Química, aí, basicamente, eu fiquei sabendo da Unicamp através dela, que eu não sabia direito, nem sabia a existência, né? Aí eu comecei a pesquisar, fui atrás, e nisso eu vi que tinha uma área parecida com o que eu estava fazendo no meu técnico, que eu vi que era engenharia agrícola. Aí eu já me interessei, falei, uma área interessante. No começo eu pensei em escolher ela porque era uma área muito geral, então eu falei, se eu escolher errado, não vai ser errado, porque eu posso entrar em várias frentes depois, eu poderia me especializar mais, entendeu? Então, eu comecei daí a ir atrás, procurar, ver. Nisso eu já me apaixonei pela Unicamp, quando comecei a pesquisar vídeos, quem tinha vivência também. Eu não sabia nada, tipo, mas foi isso, foi basicamente um amor à primeira vista à Unicamp. Aí eu falei, vai ser lá e vai ser engenharia agrícola. E vocês dois ingressaram na Unicamp com a expectativa lá em cima, né? E quando os cursos começaram, as coisas aconteceram como vocês estavam imaginando? Vocês ficaram satisfeitos com a qualidade do conteúdo, dos professores também? Cara, no começo foi uma loucura, né? Porque eu tive que mudar de estado, tudo. Confesso que não foi fácil, a adaptação, tudo. Mas o que ajudou muito, assim, que a gente acabou fazendo muita amizade, conhecendo muitas pessoas. Tipo assim, desde a primeira semana, o pessoal muito receptivo. Questão de trote, as coisas é algo super saudável, o pessoal interage, quer conhecer, brinca. É realmente um ambiente bem, bem acolhedor, assim, eu senti. Até mesmo os professores, a questão de ter professores que são muito legais, aí o pessoal realmente entende bem, assim, o lado da gente. Mas eu diria que, no geral, superou expectativas. Eu acho que o principal diferencial, né, pelo menos na área de letras, é a especialização do corpo docente. Eu acho que
consigo perceber isso, que o corpo docente é muito especializado, né? Tem uma dedicação à pesquisa muito grande, né? E eu acho que um grande diferencial da Unicamp é esse, né? Em todas as áreas, que é essa valorização da pesquisa, que, consequentemente, influencia na qualidade, né, das aulas e também daqueles que desejam, né, seguir na carreira de pesquisa, ter esse contato tão próximo com os docentes, pesquisadores, que têm essa experiência muito grande, né, em cada área. Eu só queria pontuar também que eu concordo com o que o Rafael falou. A Unicamp é muito focada nessa questão da ciência. Às vezes você tem aula com um professor que, cara, ele fez coisas geniais e você fala, meu Deus, ele vai me achar um burro porque eu não sei nada direito. Mas não, eles vêm, pegam a mão da gente assim e falam, vem aqui que eu vou te ensinar e você vai fazer junto com a gente. Eu achei, assim, isso incrível também. Tem professores também que às vezes não têm muita paciência, isso também tem que pontuar. Outros, às vezes, não. Tipo assim, às vezes o cara é muito bom em pesquisa, mas às vezes ele não. Dando aula, às vezes a dinâmica dele não é muito interessante. Então a gente tem que acabar se virando ou indo ver alguma outra aula de algum professor que tem mais facilidade em transmitir o conhecimento. É que é interessante, né? Tem professores que gostam de pesquisar e dar aula, mas tem professores que gostam só de pesquisar e não gostam de dar aula. Isso é um problema. Então, geralmente, esses professores que gostam só de pesquisar, eles costumam direcionar as aulas para o tema de pesquisa deles. Aproveitando que vocês mencionaram essa questão de professores que só gostam de pesquisar e acabam deixando as aulas meio que em segundo plano, a Unicamp é uma das instituições com maior volume de produção científica no Brasil. E isso é algo muito importante para o avanço do conhecimento, né? Mas vocês acham que, por conta desse foco em pesquisa, a parte prática dos cursos acaba sendo esquecida às vezes também? Isso, inclusive, é uma questão que os alunos da USP comentaram no episódio que eu gravei com eles. Acontece o mesmo na Unicamp? Realmente, principalmente no meu caso, que é um curso de licenciatura, a gente sentiu isso mesmo. A gente tem avaliação de curso todo semestre, né? É um dia definido no calendário geral da Unicamp, que todos os cursos param, não tem aula nesse dia, então os alunos se reúnem com as coordenações para discutir demandas, né, críticas, sugestões para melhorar o curso, a grade horária, enfim. E era um tema recorrente nas avaliações do curso de letras, a falta, né, de um direcionamento maior para a questão prática docente. Era uma questão recorrente, posso dizer que todas que eu participei, essa questão apareceu, e entre a gente mesmo, entre os colegas, a gente comentava isso mesmo. Então, se por um lado eu ressalto que é importante essa reflexão teórica, né, a respeito das questões da área, realmente, por um lado, muitos docentes, por se dedicarem exclusivamente à pesquisa, acabam se afastando da realidade da sala de aula, né? Isso no caso da licenciatura. Então, isso acaba pesando muito, né, quando você está ali estudando para ser um professor. Então, quando a gente chega lá na sala de aula, muitas vezes você não está preparado para algumas questões. Mas realmente é uma crítica pertinente, embora a gente não possa ser utilitarista, assim, no sentido de que tudo que eu aprender aqui, tudo que eu for estudar nesse curso, necessariamente tem que ser aplicado. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a parte teórica e a parte prática. Pelo menos da parte da engenharia agrícola ali, a gente consegue ter um equilíbrio bom. Tipo, como a gente tem muita aula prática também de campo, às vezes a gente tem aula que a gente vai dirigir trator, aula que a gente vai estar mexendo direto no campo, a gente vai plantar mesmo, colocar a mão na massa. Mas eu acho também que, além disso, ali a estrutura dos laboratórios tem desde laboratório de agricultura de precisão, laboratório de estufa, laboratório de maquinários. Então, eu acho que isso também acaba suprindo as matérias que são muito teóricas, porque a gente pode entrar a qualquer momento. E vai ter sempre algum professor receptivo para te inserir naquele grupo e a gente fazer pesquisa, desenvolver alguma coisa junto com empresas, muita empresa grande, empresa de nível internacional, assim, que vem, busca, tipo, a tecnologia da Unicamp, da engenharia agrícola, para poder levar para as empresas e melhorar alguma coisa. Como é referência, tipo, nacional e internacional em pesquisa e ciência, acaba que eles preferem confiar na Unicamp e nos alunos para poder estar direcionando essa tecnologia nova. E como a estrutura dos centros que vocês estudam? As condições para os estudantes e para os professores são boas em termos de salas de aula, equipamentos, laboratórios? As salas têm uma estrutura muito boa, assim, não tem nada que reclamar, né? Todas as carteiras bem conservadas, as mesas, tem o projetor com a lousa. Agora, inclusive, estão trocando por lousas digitais, né? Sem precisar do projetor. Então, não tenho o que reclamar da estrutura das salas.
É claro, sempre tem algumas coisas, né? O banheiro quebrado, porta que não fecha, então são coisas que infelizmente são comuns, né? Mas eu acho que de forma geral a estrutura é muito boa, sim. Eu acho que sempre falta alguma coisa, isso não dá pra negar. Inclusive, isso a gente conversa direto com os nossos professores, orientadores. Eles às vezes falam, tipo, olha, tá faltando tal coisa porque não viu verba. Porque às vezes tem coisa que é cara. Que nem tem aparelho nosso ali que a gente tem também laboratório de pós-colheita. Tipo, a gente vai secar grãos, vai secar algum produto. E geralmente são tecnologias caras, porque, né, nem tudo a gente fabrica na faculdade, né? Tem empresas pra isso também. Então, tipo, às vezes vai ter um aparelho de 30 mil. E não é sempre que tá podendo comprar tantos, mas consegue ter bastante aparelhos. Mas eu acredito que eles conseguem fazer muitas coisas pelo pouco que tem, assim, sabe? Consegue distribuir, cuidar principalmente do patrimônio, que eles ensinam a gente não só a procurar ter, mas também cuidar muito do que já tem. Eu fiquei apaixonado na biblioteca, assim, eu acho que a biblioteca é minha grande paixão, assim, lá no IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, a gente tem um curso de letras, biblioteca que tem um acervo muito grande, né, tem uma estrutura muito boa. Uma coisa interessante das bibliotecas é que na Unicamp você pode pegar livro em qualquer lugar, né, porque é um sistema só, então a Gabriele, que é da engenharia, pode pegar um livro lá de ciências sociais. Eu que fiz letras, eu posso pegar um livro lá da engenharia, então isso é muito interessante, né? Porque você pode circular pelas áreas, né? Ler obras literárias. Tem a biblioteca da biologia, do IQ, que é o Instituto de Química. Então, eu acredito sim que todas são bem equipadas. Na maioria também tem ar-condicionado, computadores, tem funcionários também que vão ajudar. Então, acho que essa estrutura é bem legal. Uma coisa só que deixa a desejar, eles estão tentando melhorar essa acessibilidade, né, nos institutos, porque às vezes tem lugar que só tem escada, que não é todo lugar que tem elevador. Então, isso às vezes a gente mesmo cobra, porque, querendo ou não, você tem que estar preparado, né, porque não é sempre que você vai conseguir atender todo mundo, né, só tendo escada. E quais espaços vocês gostam mais de frequentar? Que atividades fora da sala de aula vocês gostam mais de fazer na Unicamp? Um lugar que eu gosto muito é a Praça do CB, né? CB é o ciclo básico, que fica ali bem no meio, né, do mapa da Unicamp. Ali é legal para você sentar, né, ler um livro ou até mexer no celular, né, descansar um pouco, porque tem muita área verde, né? Outro lugar muito bom nesse sentido é a Praça da Paz, que eu gosto muito também. É bom para até fazer uma caminhada em volta, porque ela é bem grande. E eu acho que a Unicamp tem muito, né, desses espaços verdes, né? Eu acho que a gente consegue aproveitar muito, né, desses espaços. Até para você dar uma relaxada, às vezes também respirar, porque tem semana de prova que você não tem tempo para nada, né? Pelo menos os lugares que eu frequento, assim, uns que eu gostei bastante, assim, sem dúvidas foi a pracinha da FEAGRE, que a gente tem uma pracinha lá que tem um lago também, e lá dá pra ver o pôr do sol também, quando tá no horário, né, do finalzinho da tarde. Então isso é muito gostoso, que às vezes você tá num dia cansativo, um dia que foi puxado, e às vezes você senta lá com a galera, conversa nas mesinhas, ou fica jogando um truco também, que é legal. E outro lugar também que eu acho muito legal no Unicamp é a Biblioteca da Educação, que lá tem, tipo, aqueles jardins de inverno, que na parte de dentro. Então, eu achei muito bonito isso, que às vezes você tá lá estudando e do nada vem um passarinho naquelas plantas e você fica, caramba, verdade, né? Tem uma vida além da faculdade. E, deixa eu ver, o Plasma também é um lugar bem legal. Ele é um espaço de estudo coletivo. É tipo uma biblioteca, só que ele é mais voltado para você ficar lá ou estudando pelo computador, tipo seu notebook, ou por livro, que tem muito disso. Então, tem salas de estudo em grupo, isso é muito legal. Dá para você fazer reunião, estudar com o pessoal. Lá tem quadros, tem tudo. Então, tem as mesas. Eu mesmo já fiz muitas reuniões lá. E também já estudei muito em grupo. Tem uns puffs também que dá pra ficar deitado. Tem até a área de cafezinho lá também. Também abriram uma cantina lá perto. Então é um espaço bem, bem agradável. E fora as outras bibliotecas no geral, né? E eu não posso deixar de mencionar nos meus lugares favoritos é a Arcádia do IEL, que na parte da frente do instituto é cheio de árvores e tem umas mesinhas, né, que o pessoal fica estudando, lendo, relaxando. Os eventos culturais que tem na Unicamp, eu acho que é algo que eu nunca tinha visto, assim, que eu falei, caramba, né, tipo, às vezes você tá saindo de uma aula super cansativa, e do nada tá tendo uma orquestra, uma batalha de rima, você tá passando ali, você fala, caramba, vou encostar, vou ver. E em relação ao Unicamp em geral, não só os cursos de vocês, o que vocês acham que poderia melhorar?
Eu acho que precisa ter uma ventilação melhor no bandejão, né? O restaurante universitário. Tem vezes, principalmente quando tá muito quente, é muito difícil, né? Almoçar e é muita gente, né? E tem muito. A ventilação não é muito boa. Um outro problema da Unicamp é segurança, principalmente no período noturno. Tem muitos casos de roubos e furtos durante o dia, inclusive. É bom intensificar a vigilância, né? Porque a Unicamp tem um serviço de vigilância patrimonial e as câmeras, né? Porque eu já ouvi boatos que tem muitas câmeras nas ruas que sequer funcionam, né? Mas é boatos, então não sei se é verdade. Mas eu acho que principalmente para o pessoal que estuda à noite, né? Que precisa pegar ônibus, né? Precisa se deslocar para quem mora perto do campus. É importante, né, melhorar a segurança. Porque de dia a gente vê muito os guardas, a segurança ali andando, mas à noite, quando eu vou também, pelo menos, algumas coisas que eu tenho que fazer à noite, eu sinto que é um pouco menos, até pelo movimento ser um pouco menor, né? Mas eu acho que daria pra melhorar. Porque a Unicamp é muito viva, né? Tem muitas atividades, né? Palestras, seminários, congressos no período diurno. Mas aí, se você vai lá no período noturno, a coisa já é mais deserta. E é difícil, né? Porque muitas pessoas fazem o curso à noite, por várias questões, mas principalmente porque precisam trabalhar, né? E essas pessoas muitas vezes são privadas de várias oportunidades, né? De eventos acadêmicos, culturais e artísticos que a gente tem na universidade, né, que durante o dia são uma infinidade, mas no período noturno eles são muito mais escassos. Inclusive, tem muitas disciplinas eletivas no período diurno e no período noturno é muito escasso. A questão dos ônibus também, que a Unicamp tem os próprios ônibus que andam ali. É muito bom ter, porque o ônibus ali é gratuito, né? Então você entra, você pode ir para qualquer lugar ali da Unicamp. Mas é difícil também contar com o horário, né? Que tem um aplicativo que mostra os horários, mas nem sempre aquilo bate com a realidade. Então, às vezes, se você for a pé, você chega mais cedo do que se você for de ônibus. Mas os ônibus também estão sendo melhorados, isso é algo que a gente tá vendo, tá acompanhando. Tá vendo ônibus com ar, ônibus que às vezes estavam com a porta estragada, eles estão arrumando. Então a gente também consegue ver o que já tá sendo melhorado no processo, né? Mas assim, eu acho que pelo menos ali o pessoal acaba sendo escutado, assim, bastante, sendo muito ouvido. Falando de locomoção na Unicamp, já que vocês mencionaram o circular que é oferecido para os alunos, dá para fazer tudo andando no campus ou os departamentos ficam muito distantes uns dos outros? Como vocês fazem? Eu acho que tudo depende do tempo que você tem para chegar no seu compromisso. Eu, por exemplo, eu gostava muito de andar, né? Porque andando a gente conhece melhor os lugares, né? Descobre novos caminhos. Então, eu uso muito pouco o circular da Unicamp. Mas claro que às vezes a gente tem um compromisso, então pegar o ônibus é muito mais rápido e prático. Por exemplo, se você estiver no restaurante universitário, no RU, e quiser ir para a faculdade de medicina, é uma caminhada muito longa e também tem muita subida. Então é melhor pegar o ônibus. Ou então você vai a pé e faz um exercício físico aí. Dá mais de 2 quilômetros de caminhada. Que a gente brinca que a gente fala que a Unicamp é uma cidade, né? E além dos aprendizados em sala de aula, de que outras formas vocês acham que a Unicamp ajudou vocês a evoluir também em outros aspectos? Logo no meu primeiro semestre na Unicamp, eu estava fazendo uma disciplina que tinham várias pessoas intercambistas. Então, acho que a todo momento, assim, na Unicamp, né, ao longo da nossa trajetória lá, a gente tem um contato muito grande com diferentes culturas, né, diferentes pessoas, né, pessoas que pensam de maneira diferente de você. Eu acho que isso é essencial, né, na sua formação pessoal mesmo, né, de conhecer novas maneiras de pensar, novas culturas. Eu acho que isso é muito importante. E a Unicamp oferece muito disso, né? Porque recebe muitas pessoas de diversos lugares, né, do nosso país e também de outros países também. Que não é só estudante que a gente tem contato, né, de outros países. A gente também tem contato com professores de outros países. Aula com professores que são da Alemanha, professores que são da Venezuela, do Peru, ou que já fez alguma coisa em outro país, foi para uma outra universidade, às vezes universidade renomada também em outros países. Na minha turma tem 2 estudantes indígenas, né? Eu entrei em 2019, que foi o primeiro ano de ingresso do vestibular indígena. Um lugar que realmente tem diversidade, né? Que eu vim numa bolha, num lugar pequeno, né? Onde eu tentava quebrar um pouco as bolhas, ainda mais sendo LGBT. E aqui na Unicamp não, cara. Você chega, você vê trans,
você vê bi, você vê lésbicas, gays, e tipo, a galera anda no estilo que quer, entendeu? Isso eu acho o máximo aqui, porque não tem essa questão de, meu Deus, fulano tá usando tal coisa. Tipo, a galera passa maquiagem, a galera pinta unha, a galera faz o que quer, entendeu? Anda no seu estilo, vai pras aulas, vive sua vida. Eu acho isso muito legal. Tipo, aqui todo mundo é muito autêntico, muito livre pra ser o que é. Vocês tiveram muitos colegas que, por conta dos convênios internacionais da Unicamp, fizeram parte da graduação em universidades estrangeiras? É uma prática comum aí? Você vê que muita gente faz isso também? Tem alguns convênios sim, mas eu pessoalmente ouvi poucas pessoas da minha área fazendo intercâmbio. Eu acho que também o que influenciou bastante é porque teve a pandemia, né? No meio da graduação, assim, um pouco do início para o meio, mas eu conheço sim pessoas, né, da minha área que fizeram intercâmbio, ou estão fazendo. A Unicamp tem muitas parcerias, né? Tem uma internacionalização muito forte. Eu vejo mais intercâmbio com vínculo da Unicamp pelo pessoal de pós-graduação e mestrado. Graduação é mais difícil porque eu sei que tem muitas exigências, então às vezes é difícil, que nem às vezes uma reprovação, para você que está se adaptando, já vai pesar um pouco na hora de escolher. E nos cursos de vocês, tinha muita gente de outras cidades e estados do Brasil também, assim como vocês? Eu vejo bastante gente de São Paulo mesmo, da capital. Muita gente daqui da região, seja de Mogi, de Limeira ou de algum outro canto, ou até de outras cidades do interior aqui de São Paulo. Mas eu vejo também muita gente de outros estados. Pelo menos na engenharia agrícola eu vejo que muita gente não é daqui de Campinas. E você conhece gente do Paraná, gente de Rio Grande do Sul, gente que, entendeu? De todos os lugares, pessoal de Minas Gerais, todo o canto do Brasil. Na minha turma do curso de letras, a esmagadora maioria é do estado de São Paulo e tinha muitas pessoas da região de Campinas. E eu era um dos poucos, assim, fora do estado de São Paulo. E agora falando da vida na cidade de Campinas. Vocês vieram de cidades menores, né? Como foi o processo de adaptação a essa nova realidade? O estilo de vida é muito diferente? O meu pai já morava em Campinas, né? Então eu acho que isso, sem dúvida, me ajudou muito no processo de adaptação. Mas sempre tem um choque, né? De que eu saio de uma cidade relativamente pequena, né? 115 mil habitantes. Então leva um tempo para você se adaptar à correria, né? Da cidade grande, o deslocamento, né? A mobilidade. Por exemplo, na minha cidade, em meia hora eu conseguia, né, sair da minha casa até o centro e até voltar para casa. Mas aqui em Campinas, né, meia hora é o tempo que você fica dentro do ônibus para chegar 2, 3 quilômetros. E o trânsito também foi uma das coisas que eu mais senti quando eu vim pra cá. Porque eu falei, meu Deus, que saco, velho. Agora eu entendo porque o pessoal daqui de São Paulo fica estressado, irritado. Mas acostuma também. Você entende que o transporte às vezes demora um pouco mais, que às vezes vai estar lotado, que transporte público é sempre assim, né? Então você já acaba se antecipando às vezes para não passar muito transtorno. E uma coisa também que eu acabei lembrando agora é que às vezes os amigos que têm carro salvam muito. Já recebi muita carona já, principalmente para andar pela Unicamp. Então, às vezes não ficar dependendo só do ônibus, né? E uma outra coisa que eu senti também, que eu saí de uma cidade muito pequena, que é a minha cidade no interior do Paraná, ela tem 14 mil habitantes. Então, tudo que a gente ia fazer é precisar de vizinha, que é basicamente uns 15, 20 minutos também de carro, assim. Então, você chega aqui, tem tudo perto. Eu gostei bastante da região também, por ser muito movimentada também. Tem muita coisa sempre. Então, você vê que tem festa o ano inteiro. Eu achei isso o máximo. Eu falei, caramba, saí de um lugar que não tinha nada, que o rolê era tomar tererê na praça e vim pra cá, né? Que tem opções. Eu acho que em Campinas a gente ainda falta um pouco opções assim de lazer. Geralmente as pessoas vão para o shopping, mas eu acho que sim, tem várias opções, né, para fazer na medida do possível, né? Tem muitos museus no centro, né? Tem muitos prédios históricos também no centro. Eu acho legal de conhecer. Eu já conheci alguns. E também tem uma facilidade que Campinas está muito perto de São Paulo, né? Então você pega um ônibus, né? Dá 1 hora, 1 hora e meia, pega uma carona, dá até menos de 1 hora. Mas eu acho que isso facilita muito, né? Eu acho isso bem legal, né? Já fui para São Paulo algumas vezes e você consegue aproveitar tanto Campinas quanto São Paulo.
Aqui é uma região bem localizada, então a gente consegue não só, tipo, viver a universidade, ficar só no mundinho, né, faculdade. A gente também consegue sair, conhecer lugares, que nem, tipo, quando eu vim do Paraná pra cá, eu não tinha ido pra São Paulo nunca na vida, ficar na capital. Então, eu acho que por estar aqui em Campinas, é um lugar que você consegue ter uma logística, assim, bem diversa, né? E tem os grupos da Unicamp de caronas, isso é muito bom, porque fica mais acessível. Porque busão às vezes é um pouquinho mais caro, né? E com esse grupo de caronas, que é mais o pessoal que é da faculdade, né? Acaba que gera um pouquinho mais de confiança do que sair só com uma pessoa aleatória que você já não conhece, né? Então, você fala, pelo menos a pessoa faz Unicamp. É um pouco menos esquisito. E para quem não conhece muito bem Campinas, tem um detalhe importante aqui. A Unicamp fica em um distrito que se chama Barão Geraldo, que fica a mais de 10 quilômetros do centro de Campinas, inclusive. É como se fosse outra cidade, né? Daí muita gente que vem para Campinas estudar na Unicamp acaba nem desbravando muito a cidade de Campinas em geral, né, Rafael e Gabriele? Barão Geraldo acaba que sendo um mundo à parte. As pessoas, inclusive, têm uma piada que chama de bolhão geral, que acaba ficando fora, né, da realidade. Então, acaba que tem gente que tem uma sensação de que, estou em Barão Geraldo, mas não estou numa cidade muito grande, assim. As pessoas acabam se restringindo ali, porque tem tudo em Barão, né? Tem possibilidade de lazer e acabam deixando de conhecer Campinas, que é uma cidade muito grande, né? Mas desde o início eu conheci o centro de Campinas, outros bairros. Nossa, sem dúvidas, é Barão Geraldo, que, né, é cidade universitária. E Campinas realmente é um universo oposto, assim. Nossa, no começo eu não conhecia nada de Campinas. Me soltasse aqui, eu só saberia chegar aí na rodoviária. Hoje em dia não, hoje em dia já anda, sabe onde que é mais ou menos uma coisa, uma referência. Barão Geraldo, então, nem se fala, né? Já conheço que nem a palma da minha mão. As coisas em Barão são mais caras. E muita gente fala isso, né? Que tudo é mais caro em Barão, né? Principalmente aluguel, né? Tem gente que cobra R$ 2.000 em uma kitnet. Coisa absurda, assim, em Barão Geral. Então, quanto mais perto da Unicamp, maior o aluguel que você vai pagar. De maneira geral também, não só em questão de aluguel. Supermercado, serviços também são mais caros mesmo. Tem amigo meu, às vezes, que prefere, sei lá, pegar um busão, alguma coisa, e um pouco mais longe, pra não comprar aqui perto. É perto, é prático, mas quando você vai colocar no papel já não compensa muito. Barão Geraldo tem um custo de vida muito maior do que vários bairros, né, de Campinas. E do que vocês mais sentem falta da cidade de vocês, além da família e dos amigos, né? Que em Campinas é difícil de encontrar. Acho que a calmaria, porque tem dia que você não quer agitação. Você quer paz, você quer estar no meio do mato. Porque lá na minha cidade você andou uma quadra, desceu a rua, já entrou no meio de uma plantação, no meio de uma cachoeira. Às vezes esse contato também, esse lado mais natureza, tá mais próximo, mais acessível, né? Porque aqui, querendo ou não, é muito mais metrópole, tem muita cidade e tudo. Aqui não é qualquer lugar que você pode entrar numa cachoeira, né? Que às vezes também vai ter alguma coisa ali, vai ser poluído ou algo do tipo. E acho que a própria região, né? Tipo, que nem eu mesmo sou do Paraná, às vezes eu sinto falta, às vezes, do jeito paranaense, né? Mas aqui também o pessoal é muito. Eu gosto bastante. Eu até brinco que ultimamente eu tô mais paulista do que paranaense. Eu acho que uma coisa que faz falta é um pouco a proximidade que a gente tem com as pessoas, né? Eu sinto que as pessoas aqui em São Paulo, é um pouco a questão de cultura da cidade grande, elas são mais distantes, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa que faz falta, né? Principalmente para quem vem de fora, né? E não tá totalmente sozinho, assim, totalmente desconhecido. Eu acho que essa questão da proximidade com as pessoas é muito importante, né? Por mais que tenha esse lado mais frio também, né? Que o Rafael comentou, a gente também consegue ver que tem pessoas que tentam também incluir, acolher. E pelo menos eu sinto que tem muitas pessoas que também entendem, que às vezes passaram também pelo que a gente passou. Então, acho que por ter essa diversidade, acaba que muita gente também consegue ver esse lado e tentar incluir a gente. E para fechar nossa conversa, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em estudar na Unicamp? Sem dúvidas, eu diria para trabalhar muito mental. Trabalho intelectual, sim, se preparem, mas também não esqueçam do lado mental de vocês, porque isso realmente faz muita diferença. Ainda mais quando o semestre aperta, fica algo caótico
em um certo momento, porque vai ter semanas que você vai ter 3, 4 provas em um dia. Vai ter semanas que vai ser seguidas, semanas de prova. Então, é um ritmo, assim, que às vezes você fica um pouquinho maluco. E outra coisa que também já engata junto nessa maluquice é ter amigos que compartilhem essa loucura e os momentos de surtos, porque vai sim fazer diferença. Então, comemorem sim a aprovação, mas já senta, já estuda, porque basicamente o seu conhecimento do ensino médio não vai ser o suficiente. Você vai ter sim que correr atrás. E na faculdade você vai ter que procurar muito sozinho. Você vai ter que aprender a caminhar sozinho, porque os professores não vão dar tudo na sua mão. Eles vão ensinar o caminho, você vai ter que batalhar. E às vezes vai ter professor que vai ajudar mais, professor que vai ajudar menos. Então, esteja preparado. Vai ter gente que vai saber mais que você e tá tudo bem. Você pode aprender com elas. Vai ter momentos que você vai saber mais e tá tudo bem, você vai ensinar as pessoas. E acho que o principal é não ser arrogante, não se sentir também menosprezado e não se diminuir. Não ficar muito preso à sua grade horária, no sentido de, eu tenho que cumprir todas as disciplinas, né, no momento que elas são sugeridas. É claro que, infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de poder estender um pouco mais, né? Mas se você tiver essa oportunidade de não ficar tão preso àquela sugestão que o curso, né, te oferece, então se você tiver a oportunidade de espaçar um pouco para poder ter um tempo para fazer atividades extracurriculares ou até pegar disciplinas de outros cursos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma disciplina do curso de Geografia e do curso de Mediologia, né? Eu fiz uma disciplina de cinema. Eu acho que isso é muito importante para, né, justamente conhecer novas pessoas, conhecer novas áreas também, outras áreas do conhecimento. Eu acho que isso é muito importante na formação, principalmente pessoal mesmo. Porque, óbvio, você vai se dedicar, você vai estar ali batalhando, correndo atrás, mas, cara, às vezes não vai dar certo. Tipo, às vezes você vai se esforçar muito pra matéria, você vai reprovar por 0 alguma coisa. Infelizmente faz parte. Se atrasar um semestre, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Você vai conhecer muita gente que já reprovou 2, 3, 4 vezes numa matéria. E, cara, a pessoa tá ali, tá bem, tá seguindo, tá evoluindo, se dedica, estuda, mas também cuida da saúde. E acho que um ponto importante também é que na Unicamp também tem as quadras de esportes, tem atividades de esportes, tem as ligas das atléticas. Então, às vezes é algo legal também de entrar, porque trabalho físico, não só o mental, né? Mas também é importante porque você cria amizades que também te ajudam no mental e na superação de algumas coisas. E o principal, conversem com veteranos, porque o pessoal tá sempre aqui muito receptivo. Tem as comissões de recepção, comissão de trote, que são para realmente isso. Então, não deixem de usar toda essa infraestrutura que a Unicamp fornece. E também agora eles têm algo muito legal que eles fazem, que é programa de mentoria, que todo começo de ano você tem um mentor ali te auxiliando. Então, tipo assim, tem uma dúvida, alguma coisa, por mais idiota que pareça, pergunta. Se você tá em dúvida, isso vai fazer diferença para você, entendeu? Às vezes, nossa, eu não sei como montar a grade da Unicamp, porque é a gente que monta. Então, você vai ficar perdido, normal. Eu fiquei perdida, quem veio antes ficou perdido. Todo mundo foi aprendendo fazendo e perguntando. Então, não é errado perguntar. Rafael, Gabriele, muito obrigado pelo bate-papo. Legal demais conhecer como é a vida de quem estuda na Unicamp. Com certeza, as experiências que vocês trouxeram aqui vão ajudar muita gente que tem o desejo de estudar nessa universidade também. Muito obrigado para você que nos acompanhou e não esquece de mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre a vida na Unicamp. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.